Olha, e o Grupo Parlamentar Brasil-Israel emitiu uma nota de indignação à postura do governo brasileiro diante do conflito com o Irã e fez um gesto de solidariedade a Israel. Sobre isso, nós vamos falar agora com o presidente do grupo, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Bom dia, senador. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Senador, por favor, queria que o senhor se posicionasse, então falasse um pouquinho qual é a posição do grupo e a principal crítica ao posicionamento do governo federal. Vocês tiveram contato com o governo de alguma forma sobre esse assunto? Bem, nós temos sequentemente nos manifestado contra a posição da política externa brasileira, externada principalmente pelo presidente Lula, nas falas que tem feito, nas viagens em que coloca a situação de Gaza como genocídio, o que, na verdade, é o direito de defesa de Israel. O Brasil está completamente equivocado nesse posicionamento. É até ilógico diante de tudo aquilo que a esquerda defende no Brasil, direitos humanos, proteção às mulheres, direitos dos homossexuais. O Irã, que hoje é o grande financiador do Hamas, do Hezbollah, dos grupos terroristas do Oriente Médio, é uma nação ditatorial, religiosa nesse aspecto xiita, em que a religião está acima de qualquer coisa, inclusive da vida das pessoas, e que ataca constantemente, de forma velada, a outros países, inclusive o Brasil. Nós temos investigações aqui em nosso país que revelam agentes do Hezbollah lavando dinheiro na fronteira do Brasil com a Argentina, na região de Foz do Iguaçu, comandados pelo Irã, e o Brasil faz vista grossa, faz uma espécie de diplomacia seletiva. E nós temos denunciado o nosso posicionamento em relação a isso, principalmente em relação ao chanceler Celso Amorim, que, ao nosso ver, tem sido o homem que tem orientado incorretamente o presidente da República. Nesse caso, por exemplo, vocês acabaram de falar sobre as comitivas que estão em Israel, a maior dificuldade para o diálogo é que o Brasil não tem um embaixador em Israel. O Brasil é considerado um país hostil a Israel neste momento em relação à política externa. Portanto, as negociações, inclusive para retirar os nossos irmãos brasileiros que estão lá, elas são dificultadas exatamente pela falta de diálogo e pela forma como o Brasil assumiu essa posição. E nós temos criticado, temos colocado com clareza a toda a população brasileira, como representantes que somos do parlamento, de que o Brasil está na contramão do mundo, apoiando uma nação que financia o terrorismo, que é o Irã. O ideal, na sua avaliação, seria um alinhamento automático com Israel, senador? Não, Nonato. A nossa posição é de que o Brasil reassuma a sua isenção, o seu equilíbrio democrático, que sempre foi a marca da diplomacia brasileira. Por que é que o presidente Lula, ao contrário de dizer que há um genocídio em Gaza, porque Hamas usa a população civil para se defender dos ataques, por que o presidente não pede que o grupo liberte os reféns, que entregue os corpos das vítimas que ainda estão lá em Gaza? Por que eu estou fazendo essa ponte entre o Irã e o Hamas? Porque o Hamas atacou Israel em 7 de outubro, a mando do Irã, para que Israel não conseguisse finalizar os chamados acordos abrâmicos, o acordo de paz com as nações árabes. É bom lembrar que o Irã não é árabe, o Irã é persa, é um inimigo de Israel há muito tempo pelos ayatolás, não pela população do Irã. E o Irã, quando percebeu que Israel conseguiria fechar uma rodada de negociações de paz com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, com as nações que são primas dos judeus, o Irã, então, mandou que o Hamas fizesse aquele ataque absurdo de 7 de outubro, que feriu profundamente o povo de Israel e que levantou toda uma questão sobre a segurança do Estado de Israel. Atacou-se hoje Gaza, o Hamas está praticamente eliminado, só não está eliminado porque há pressões internacionais que defendem o grupo e eles usam os quase 2 milhões de palestinos para poder se defender, ou seja, eles não, como o Irã, eles não usam alvos militares, eles usam alvos civis. E isso fez com que Israel também levantasse a questão sobre a segurança
em relação às armas nucleares do Irã. Eu tenho conversado diariamente com o embaixador de Israel no Brasil, tenho conversado com autoridades israelenses do Knesset, que é o parlamento israelense. O Irã, enquanto fazia negociações de paz com os Estados Unidos e com o próprio Israel, com a ONU, sobre a questão nuclear, o Irã acelerou o programa de desenvolvimento de armas nucleares. Ou seja, ele estava usando as negociações para poder ampliar o seu potencial nuclear e fazer ameaças a toda a região do Oriente Médio. Porque não é só Israel. O Irã ameaça toda uma região e isso foi percebido pelo governo de Israel, que fez esse ataque que vocês estão vendo como forma de eliminar essas armas. E nós, como Grupo Parlamentar Brasil, apoiamos o governo de Israel, porque eles não estão somente protegendo Israel, eles estão protegendo o mundo de uma ditadura religiosa que coloca toda a sua visão teológica acima da vida, acima das pessoas. Vejam o ataque do Hamas. O Hamas atacou de uma forma tal em que, com gritos da forma como eles entendem a religião deles, eles estupraram, eles mataram crianças, eles mataram pessoas queimadas, tudo isso dentro de um sentido religioso que não é o sentido muçulmano. É bom eu esclarecer aqui que no mundo muçulmano nós temos duas visões muito distintas. Os sunitas, cuja visão é de que a religião ela foi feita para que as pessoas sejam felizes. Por isso é que as cidades da Arábia Saudita, o Dubai, no Emirados Árabes, são cidades lindas, são uma civilização, eles respeitam as pessoas e eles têm uma relação de interreligiosidade muito forte, de respeito a todos, diferentemente do Irã, que é xiita. Os xiitas entendem que a religião está acima de qualquer coisa. Eles podem matar, eles podem estuprar, eles podem fazer qualquer tipo de atrocidade justificados pela religião. Você imagine um país que tem essa visão com armas atômicas. Então esse é o nosso posicionamento de defesa a Israel e de contrariedade à política externa brasileira, que, ao nosso ver, está totalmente desalinhada ao mundo moderno. Perfeito. Conversamos com o senador Carlos Viana, o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel. Senador, obrigada pela sua participação. Obrigado, bom dia a vocês, à disposição. 9h28. Vou passar a palavra aqui para o Zé Maria Trindade, nosso comentarista nesta manhã de domingo. Zé, essa questão da diplomacia do Brasil veio à baila, né? Veio à tona agora, principalmente por causa do conflito com o Irã, que vai se estendendo. A gente já tinha falado disso a respeito das ações de Israel em represália ao ataque do Hamas. E a questão de falar que é um genocídio ou um massacre lá em Gaza, não é só o governo brasileiro que fala. A gente tem uma série de outros analistas que também entendem que a mão pesa demais para a população de Gaza por parte do governo de Israel. E vamos combinar que o Benjamin Netanyahu também não é nenhum santo ungido para a gente também ter esse alinhamento absolutamente completo sem ter algum tipo de ponderação. Acho que a diplomacia tinha que se manter do jeito que a nossa diplomacia sempre foi, atuando de uma maneira mais equilibrada. Mas eu queria te ouvir nesse sentido, Zé Maria. O que você pensa a respeito desse cenário envolvendo a diplomacia brasileira especificamente? Pois é um momento importante em que é preciso diferenciar o que é relacionamento pessoal e relacionamento de Estado, né? A Constituição brasileira, ela privilegia o relacionamento internacional com dois pontos importantes. Na Constituição está lá que o Brasil defende sempre uma saída pacífica, a paz e a autodeterminação dos povos, ou seja, que cada país deve decidir o seu destino e o seu futuro. Então, está na Constituição brasileira. Esse relacionamento do presidente Lula com o primeiro-ministro Netanyahu não vai bem. Lula é considerado persona non grata em Israel pelas declarações comparando o que está acontecendo lá ao Holocausto, que não tem nada a ver, é outra coisa, né? Mas as críticas são de que é desproporcional a resposta. Mas o que é desproporcional? O que seria desproporcional? Porque Israel teme, estamos falando sobre a faixa de Gaza, teme manter um vizinho como o Hamas incrustado ali na faixa de Gaza e decidiu resolver o problema de uma vez por todas, né? E através de um ataque maciço, está mesmo provocando morte de civis. A guerra é assim.
desde o início, eu via essa guerra da comunicação. E o grupo Hamas tinha organização para vencer a guerra de comunicação, porque tem imagens terríveis, sangramento, destruição, porque a guerra é assim. Mas quem provocou o início da guerra foi exatamente o Hamas, que invadiu o Israel, matou inocentes, jovens, numa rave, crianças, idosos, colocou fogo em pessoas, sequestrou idosos, para se ter uma ideia, e retém corpos, né? Em vez de liberar os reféns e os corpos para terem um enterro digno. Então, essa é a situação, esse é o quadro. E o Brasil precisa definir ali o que é a relação pessoal entre dirigentes e chefes de Estado, né? E a relação entre países. A gente vê que esse grupo que iria a Israel mostraria exatamente isso, de que o Brasil não é contra Israel, é apenas o governo, né, atual do presidente Lula, que fez declarações de que o presidente Lula é considerado persona não grata. São deputados de oposição, Bia Kicis, o Pazuello, o Alberto Fraga, que iriam a Israel tentar demonstrar exatamente esta dubiedade. É muito complexo, né, você levar o relacionamento pessoal a esse ponto. Israel está sofrendo críticas diante de uma guerra de comunicação que era prevista. 9h32. Repita. 9h32. Cássio, vamos continuar então girando, falando sobre esse assunto. Qual deveria ser a posição do governo brasileiro? Apesar do presidente Lula e de Benjamin Netanyahu não terem uma boa relação já desde que Lula assumiu o terceiro mandato, o governo brasileiro deveria ter assumido um posicionamento mais neutro neste momento? Bia, o Itamaraty notoriamente sempre foi neutro, sempre teve uma posição intermediária. E o Brasil, ao longo do tempo, acabou conciliando diversos países, interferindo em diversas questões mundiais, exatamente por conta da capacidade da nossa diplomacia de manter-se equidistante dos aspectos ideológicos das confusões. É óbvio, existem algumas questões que precisam ser indicadas. Primeiro, Hamas atacou Israel. Mas é fato também que Benjamin Netanyahu, o líder de Israel, se mantém no poder muito por conta deste conflito. Não foram poucas as vozes que disseram que, no momento em que o conflito na faixa de Gaza terminar, Benjamin Netanyahu terá que prestar contas internamente. Então, há quem diga que ele mantém essa chama acesa exatamente para que ele se mantenha no poder. Diante disso e diante de outro aspecto que é muito atual em geopolítica, todas as guerras são guerras por procuração, são proxy wars. Existem outros atores por trás dos envolvidos. Então, no momento em que o Brasil se mantém equidistante, o Itamaraty se mantém equidistante dos aspectos ideológicos, há a possibilidade de nós não criarmos confusão, nós não termos problemas com nossos parceiros em outros aspectos. Perfeito. O Brasil depende. Nós seguimos aqui no Jornal da Manhã e estamos acompanhando com os nossos comentaristas também uma análise a respeito desses temas. E a gente segue acompanhando aqui o Acácio Miranda. O Acácio trazia aqui uma reflexão sobre o atual momento do conflito entre Irã e Israel e a diplomacia brasileira. Acácio, você dizia que agora a gente tem muito do conflito por procuração, algo do gênero, e a respeito do comportamento que a gente tem que ter nesse cenário. Eu queria que você retomasse um pouquinho para a gente. Exatamente isso. Então, como hoje as guerras são por procuração, existem atores diretamente envolvidos e atores indiretamente envolvidos, e o Brasil tem relações com todos esses, tem relação com a União Europeia, com os Estados Unidos, com Rússia, com China, talvez não seja tão prudente nós colocarmos o dedo diretamente na ferida. E é importante que se frise, o presidente Lula é o nosso chefe de Estado, mas as opiniões dele, por mais que afetem o nosso país, não necessariamente refletem o nosso contexto de atuação internacional. Por isso que é importante esta distinção, é importante essa separação.
Eu vou passar a palavra aqui para o professor Marcos Vinícius. Professor, ainda falando de diplomacia brasileira e do grupo parlamentar Brasil-Israel, que é absolutamente contrário àquilo que o presidente Lula tem falado ou propagado, como é que o senhor imagina que deveria ser essa atuação da nossa diplomacia? Dá para chegar num consenso ali entre um cenário diplomático, como o Brasil sempre foi, ou tem que ter um alinhamento absolutamente direto com um dos lados? Nonato, essa é a pergunta de $1 milhão, que é realmente relevante, porque a grande questão é a seguinte: há um genocídio em Gaza ou não? Não é? Essa é a primeira questão, e aparentemente nós vemos aí que na semana passada Reino Unido, França e outros países, inclusive a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, disseram que existe um genocídio em Gaza. Então, se isto de fato é constatado internacionalmente, talvez o Brasil tenha que assumir aí uma posição diferente com relação àquilo que acontece no seu relacionamento bilateral. Então, é muito importante que a diplomacia reflita também se ela pretende dar algumas respostas, se ela pretende se posicionar, porque a equidistância ela é válida desde que você não tem aí alguns outros elementos por detrás e que prejudiquem até mesmo o seu reconhecimento internacional. Não vamos nos esquecer que o Brasil já foi chamado também pelo Estado de Israel, por um diplomata israelense, de anão diplomático. Então existe aí uma história meio complicada. Mas, obviamente, que é necessário um relacionamento positivo, até para que os brasileiros que estão lá sejam removidos do país. Eu creio que vai acontecer ali pela ponte do Rei Hussein, que é o ponto mais próximo entre Israel e Jordânia, e é por essa razão que você precisa manter o diálogo aberto, embora muitas vezes você não precisa necessariamente estar 100% de acordo com aquela ação ou no apoio que você tem. Veja, por exemplo, no caso do presidente Trump, está muito claro que os Estados Unidos apoiam visceralmente o Estado de Israel. Só que o presidente Trump ainda não facilitou para o primeiro-ministro de Israel aquelas bombas que poderiam atingir os bunkers onde ficam o desenvolvimento máximo nuclear. Então você vê que mesmo os Estados Unidos, que é o grande financiador de Israel, que é o grande vendedor de armas para Israel, também entende que não pode fazer tudo aquilo que o primeiro-ministro israelense quer. Justamente porque se você tiver um acidente nuclear ali, nós teremos aí uma reprodução de Chernobyl e Fukushima, mas muito pior do que poderia acontecer. E é por essa razão que os presidentes anteriores norte-americanos, que tiveram muitos problemas com Netanyahu, não permitiam que a guerra acontecesse. Mas Trump, por motivos políticos, faz esta dança nesse sentido. Agora, é importante dizer que países têm esse tipo de relacionamento e, claro, nem sempre você vai estar de acordo do ponto de vista diplomático. Até porque existe uma coisa muito importante, viu, Nonato? A informação, ela vem muito... as narrativas são muito controladas. Você vê, por exemplo, eu descobri recentemente que existe uma censura por parte do Estado de Israel quanto à informação de ataques que aconteceram em bases militares ou pontos estratégicos, né? Então você vê que existe uma costura, uma construção de narrativas que nós nunca podemos saber aí 100% daquilo que acontece, mas em princípio o governo brasileiro tem aí um pouco mais de informação a respeito disso e por isso deve se posicionar. Fabrício, a gente traz você aqui também para a conversa. Para você, o governo brasileiro deveria ter uma posição mais neutra sobre o assunto e como outros países então, que estão se envolvendo, como a gente já vem falando desde o início do Jornal da Manhã e querem mediar essas negociações, devem iniciar essas conversas. É um momento bastante delicado, Bia. O governo brasileiro, historicamente, sempre teve essa postura neutra que funcionou até então, incluindo em outras épocas, como, por exemplo, no período militar, onde o Brasil já defendia, por exemplo, a criação do Estado palestino, vivendo em coexistência pacífica com o Estado de Israel. Ou seja, a nossa postura sempre foi extremamente moderada. Isso não quer dizer que você chamar um genocídio de genocídio ou qualquer outra ação do
tipo, seja para um lado ou seja para o outro, necessariamente indique um desalinhamento dessa postura moderada que o Brasil sempre adotou. Hoje faltam países com uma força diplomática grande ao redor do mundo para estabilizar, para ancorar situações delicadas como essas, como a gente mencionou aqui anteriormente. Em 73, no Yom Kippur, na Guerra do Yom Kippur, era período de Guerra Fria, existiam 2 países que ancoravam a política internacional. Os Estados Unidos, muito mais bem posicionados e com um presidente definitivamente estadista, que era Richard Nixon, e a União Soviética também, que sempre teve uma política de Estado muito bem definida, uma política de relações internacionais também muito bem definida. Hoje você olha para os principais países do mundo, os Estados Unidos não tem um líder estadista, tem um líder populista, que é Donald Trump, e que se alinhou completamente a Israel, abrindo mão de qualquer possibilidade de mediação desse conflito que não seja através da força, através da chantagem. A União Europeia não tem hoje uma força, uma representatividade também capaz de assumir para si essa responsabilidade. E o governo chinês não tem tanto esse interesse assim, porque isso de fato não mexe muito com os objetivos chineses nesse momento, enquanto não houver nenhum problema direto, por exemplo, na exploração, na compra e venda de petróleo do Irã, que é um ponto muito importante para a China hoje, mas que não seria uma questão de sobrevivência para os chineses. Então, acaba faltando esse país capaz de mediar esse conflito. A gente tinha uma expectativa de melhora nas relações no Oriente Médio a partir ali mais ou menos da visita de Donald Trump à região no mês passado, se não me falha a memória, no comecinho de maio, na virada de abril para maio, quando Trump inesperadamente retoma relações com a Síria, um pedido do governo da Arábia Saudita e também do Catar, para que os Estados Unidos retomassem a relação com a Síria. Isso aconteceu e aí houve uma pequena expectativa de regularização também das questões nucleares com o Irã, o que permitiria, por exemplo, que a Arábia Saudita também desenvolvesse melhores relações com o país. Hoje os governos saudita e americano estão muito bem alinhados em questões internacionais e isso tudo acaba sendo dificultado nesse momento. As vias diplomáticas foram muito comprometidas nas últimas 72 horas.